Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei, porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Mas todas as obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus falactérios mais largos e aumentam as lordas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações dos mercados, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de Mestre, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim,
testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais, serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas essas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados e de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do sabate, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir
falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. E as que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então
Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões, e as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como o homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu lhe farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos além destes. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: Servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vinda teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai-o, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e destes-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitaste, eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade, eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: na verdade, eu vos digo que quando não fizeste ao menor deste, não fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.